e vai estar aqui comigo juntinho nesta programação de hoje, que fala de um assunto muito interessante, hein? Um assunto da vanguarda, afinal de contas, hoje em dia a internet, ela faz parte do nosso dia a dia, já não é mais um luxo, já não é mais um passatempo, ela é um instrumento, é uma ferramenta de trabalho, e nós vamos falar sobre esse tema, algo ligado às vias da internet. Vamos falar da iBox, um serviço aí de proteção para quem tem aí o sistema de roteamento de internet. E conosco aqui nos estúdios da TV Costa Norte, meu amigo Jailson Teixeira, que também representa essa empresa, vai falar um pouco sobre toda a parte técnica da iBox. Vou tirar as minhas dúvidas e com certeza as suas também, e saber como isso pode fazer parte do nosso dia a dia, como isso pode, de uma forma mais segura, nos ajudar a navegar pelas ondas da net, porque pelas ondas da net você está ligadinho no Facebook, né? Então vamos saber a partir de agora com o Jailson como funciona toda essa logística da iBox. Jailson, obrigado pela presença, bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez à Sala de Empresa, agora falando de um tema totalmente diversificado, essa questão aí desse serviço de roteador. Vamos falar um pouquinho sobre essa iBox. Bom dia, Jailson. Bom dia, Magri. Bom dia aos amigos telespectadores do Sistema Costa Norte de Comunicação, todos os internautas também que nos acompanham aí pela internet. E por falar em internet, hoje o tema é muito pertinente ao assunto, como bem disse aqui. Exatamente, meu amigo Sérgio Magri. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse sistema que tem criado muitas expectativas nas pessoas, tanto para residência quanto para comércios, que é um sistema de proteção à rede Wi-Fi, que enquadra as empresas e residências na lei do Marco Civil da Internet, e também a forma de remuneração. Como é que as pessoas hoje estão tendo renda, liberando simplesmente pelo fato de compartilhar a sua rede Wi-Fi. Exatamente, é isso. E você sabe muito bem, você também é uma pessoa que hoje vive em torno da tecnologia, basta ver aí prestando, né, a sua representatividade junto à iBox, você sabe que hoje a internet ela é a base de tudo. Então as pessoas querem se atualizar. E a internet é o canal instantâneo. E como é que a iBox funciona nesse sentido, com essa proteção que você já deu aí, é a sua primeira palavra aí na abertura do programa? Bacana. Então, como é que funciona? O iBox, ele é um roteador inteligente. Esse roteador, ele protege a rede Wi-Fi por quê? Normalmente a pessoa já tem lá um roteador que libera o sinal. Sim. Mas quando normalmente as pessoas liberam esse sinal, elas liberam de uma maneira vulnerável. Porque na maioria das vezes elas liberam com a senha. Ela tem dá a senha de acesso para as pessoas acessarem. Exatamente. Mas a partir do momento que as pessoas fazem isso, as empresas fazem isso, elas tornam a sua rede vulnerável. Por quê? Não tem como se ter um controle do que as pessoas estão acessando. Quais são os sites que essas pessoas estão visitando? Verdade. Né? E hoje não é muito comum de se noticiar, porém, a gente vê aumentando dia a dia o número de crimes cibernéticos. Sem dúvida. Pessoas que fazem um mau uso da internet, né? E o que acontece? Com essa tecnologia, a gente protege as redes desse tipo de ataque, desse tipo de procedimento dentro da rede Wi-Fi. Por quê? A partir do momento que a pessoa conecta o iBox na sua rede, ele vai preservar o sinal que a pessoa já tem de internet, aquele sinal de Wi-Fi. Ele é mantido. Ele é mantido. Certo. Porém, ele é preservado para um acesso interno das pessoas e ele libera um sinal alternativo para que os visitantes tenham acesso. Os visitantes não mais vão acessar direto o Wi-Fi da residência ou do estabelecimento. Ah, entendi. Eles vão acessar um sinal alternativo liberado pelo próprio iBox. Pelo próprio iBox. Aí ele pode, quer dizer, o iBox, ele não restringe determinados canais de internet que as pessoas, né, frequentam, visitam, navegam e coisa e tal. Ele abre um anexo, um sinal anexo, para que essas pessoas possam entrar e aí sim façam uso da forma que queiram, mas não pelo original sinal lançado pelo roteador do iBox, é isso? Exatamente, exatamente. E aí entra a questão de segurança. Por quê? A pessoa, ao acessar, ela vai fazer um check-in. Esse check-in, ela vai visualizar uma publicidade de 15 segundos, que aí entra na questão da remuneração, que nós vamos falar um pouquinho também. Tá. Ela vai visualizar, em seguida, ela vai colocar lá o seu nome, vai colocar lá o e-mail e vai colocar um telefone. Essa pessoa, ao fazer isso, ela fez o check-in, ela já pode habilitar, acessar, navegar à vontade, porém, esses dados, segundo o que determina a lei do Marco Civil da Internet, eles vão ficar armazenados durante 5 anos os dados de navegação. Obviamente, ele é de uma maneira... Então alguém vai ter todo o histórico do que aquele tal cadastrado
Ele entrou naquele Wi-Fi paralelo. Isso, ele fica preservado, esses dados. Obviamente, esses dados eles são preservados em sigilo. Sim. Porque até para questão da resguardar também a privacidade da pessoa que utilizou o Wi-Fi. Exatamente. O estabelecimento, enfim, de onde for, né? Que é o que acontece já em muitos mecanismos aí. É que o iBox criou esse sistema porque muitas pessoas até não sabem da existência dessa lei. Entendi. Não sabem do risco que correm ao liberarem o Wi-Fi. É muito comum hoje nos comércios, né? Nos estabelecimentos comerciais. Muito. Aí você chega lá, muitos deles já têm afixado, inclusive, uma placa, sinal Wi-Fi grátis, Wi-Fi liberado. Verdade. Não tem nem senha. Sim. Mas eles não sabem que estão tornando a rede vulnerável por esse motivo. Porque as pessoas estão acessando e eles não conseguem ter esse controle. Mas qual é a vulnerabilidade, na verdade? Porque as pessoas, por exemplo, entrou um cliente, um suposto cliente que entrou para usar a rede Wi-Fi, aí vamos supor que ele vai hackear os dados bancários de alguma pessoa por meio daquele sinal de Wi-Fi. Sim, entendi. Ele vai praticar ali um crime cibernético. A empresa... Um sinal de uma outra. Um sinal de uma outra. Porque o que fica registrado é o IP. Ah, sim. E o IP, qual é o IP que fica registrado? É o IP do dono do estabelecimento que está liberando o Wi-Fi. Porque ele simplesmente foi um intermediário, né? Exatamente. Agora, isso quer dizer que o proprietário, que o empresário, ele vai sofrer todas essas consequências, ele vai poder depois juridicamente comprovar que é um estabelecimento comercial, que ele liberou, que são clientes, mas o que acontece? Ele pode evitar esse tipo de dor de cabeça. Sim. Porque a partir do momento que esses dados estão armazenados, se surgir qualquer necessidade, é só solicitar, a empresa identifica de onde surgiu aquele ataque, por aquele intermédio crime daquele paralelo, né? Exatamente. Porque aí é individualizado. Exatamente. E nesse caso, o check-in ele dura 24 horas. Então a pessoa fez um check-in de 24 horas. Vamos supor, por exemplo, num restaurante. A pessoa foi lá, ela almoça diariamente naquele restaurante. Ela fez o check-in. Se ela for lá, por exemplo, um restaurante que serve almoço e jantar, ela foi almoçar, a hora que ela for jantar, ela não precisa fazer novamente check-in, porque está dentro desse período. 24 horas. Agora, no dia seguinte, a hora que ela for almoçar, ela vai fazer novamente o check-in, que é justamente para se ter esse controle. Para poder armazenar. Mas é fácil, de forma o controle precisa. também ele é independente do gerador. O controle é independente do gerador. Eu posso chegar mesmo do lado de fora então do estabelecimento, faço lá o check-in e estou dentro da rede de novo. Exatamente, porém essa rede está protegida, porque Sim. você vai fazer o check-in, então você passou pelo procedimento de segurança e aí dali, se acontecer de usar qualquer site inapropriado, na verdade quem vai responder é quem está utilizando isso. Claro, você é identificado, Exatamente, será identificado. Agora, uma outra questão também, o porquê a importância desse check-in, ele ser feito diariamente, ter um período de 24 horas. Porque esse check-in, ele gera uma remuneração. O Wi-Fi, cada vez que a pessoa libera o sinal de Wi-Fi, quando existe um acesso, vamos supor, nós instalamos o iBox aqui, aí vieram pessoas e acessaram. Cada acesso vai gerar uma remuneração. Como é que isso funciona? Até para as pessoas entenderem aí, quem está nos acompanhando. O sinal está lá liberado, é feito um sinal aberto, as pessoas chegam lá, ele já vai identificar Internet Free iBox. Quando a pessoa clica, ela vai fazer um check-in e vai aparecer uma publicidade. Tem várias empresas que já fizeram parceria com a iBox, estão fazendo a divulgação. Grandes empresas do nosso país, como por exemplo, posso citar algumas? Pode. Como por exemplo Magazine Luiza, como por exemplo o Mercado Livre já faz divulgação também conosco, lojas americanas, que já têm a parceria com a empresas que já fazem a divulgação. A divulgação. Como é que isso funciona? Por exemplo, hoje é muito comum todos os meios de comunicação, as mídias sociais. Sim. Quando nós entramos lá, nós assistimos várias propagandas, várias publicidades. Né? E no iBox, como é que isso funciona? É a publicidade única. Aparece uma única vez quando a pessoa vai fazer o acesso. Então, por exemplo, a pessoa clicou lá em logar na rede. Vai aparecer lá uma imagem e vai aparecer um cronômetro de 15 segundos. A partir do momento que a pessoa assistiu aquela publicidade, automaticamente já acredita um saldo para o dono do iBox, para o local onde está o aparelho. Entendi. Já acredita. Sim. Aí, às vezes a pessoa, mas qual o valor que isso gera? Esse valor, ele é variável, né? Mas hoje, o mínimo
né, que o sistema já entregou para as pessoas que aderiram ao iBox, o mínimo é de 12 centavos por acesso. Né? Porque a empresa tem um mecanismo, tem uns cálculos que a empresa faz para poder distribuir isso, e depois eu vou falar um pouquinho disso. Eu trouxe aí uma imagem que ilustra bem essa parte, nós vamos falar sobre isso aí. Entendi. Interessante, então. Quer dizer que a pessoa que contratar o serviço do iBox, dependendo dos seus acessos, via os acessos que ele fornece a terceiros por intermédio dessa banda paralela, ele passa a receber, porque todos vão, de uma forma direta, ter acesso, antes de qualquer navegação, às publicidades. É isso? Exatamente. E aí vai computando. Mas quantas são no total, Jair? Se a pessoa abre lá o negócio do iBox, faz o cadastro, aí daqui a pouco ele fica meia hora vendo publicidade, lá passa 1, passa 2, passa 50 e o cidadão não consegue acessar. É obrigatório essa passagem dos patrocinadores? Olha, muito bem também, muito bem lembrado, que é uma dúvida que as pessoas costumam ter também. É bom que a gente não ficar eternamente vendo publicidade. Qual que é a vantagem então da iBox? A publicidade ela é única. É apenas uma propaganda de 15 segundos que a pessoa vai visualizar e depois ela não precisa se preocupar, ela vai navegar à vontade. Qual que é a grande diferença hoje? Por exemplo, igual você comentou, dos aplicativos, hoje nas mídias sociais é muito comum. Também. Você entra, e qual que é a diferença, Magri? Quando a pessoa entra, por exemplo, numa mídia social, ela não entra para ver propaganda. Lógico. Ela entra porque ela quer ver conteúdo, quer ver outras coisas. Quando a pessoa entra para assistir, por exemplo, um vídeo, assistir outras coisas, elas querem ver o conteúdo. Elas não querem ver a propaganda. Porém, quando ela está em casa, ela tem o acesso à internet, ela colocou lá, é algo que está disponível para ela, isso incomoda. Agora, a partir do momento que a pessoa ela não tem o sinal de internet no celular, ela chega no local onde disponibiliza para ela de forma gratuita esse sinal. É gratuito. A contrapartida dela é simplesmente assistir uma publicidade de 15 segundos e depois poder navegar à vontade. Para a pessoa é um benefício muito grande. Sim, porque claro. é apenas 15 segundos. E agora, por que isso atrai tanto a atenção das grandes empresas? Então. Né, para poder anunciar na iBox. Claro. Porque essa publicidade, ela não pode ser pulada, como acontece em muitos locais. Claro, a pessoa por 15 segundos ela é obrigada a acessar aquele conteúdo da publicidade. Exatamente, ela está vendo. Ou seja, então, essa entrega da publicidade é garantida a todos os anunciantes. E ela é rotativa. Porque eu entro no estabelecimento X, faço o meu cadastro, entro lá com o meu login, tenho acesso à rede, e logo me vem uma publicidade. Aí, 10 minutos depois vem você, faz o mesmo procedimento, tem acesso a outra publicidade. A publicidade é rotativa, para não ser sempre a mesma. Que nem vocês estão, exemplo, Mercado Livre. Está lá, é um patrocinador. Aí eu acesso, vem o Mercado Livre para mim. Já não vai vir para você. Deve vir outro. Algo dentro de um rotativo, que é o que deve estimular as pessoas a investirem na publicidade. Sim. É aleatório isso também? Então, como é que acontece? Isso vai acontecer de maneira aleatória. Porém, o que a empresa está fazendo? Que esse serviço é algo muito recente. Sim. A empresa ela começou em agosto do ano passado, mas ela fez teste durante um grande período para poder entregar o melhor para o cliente. Claro. Então, depois... Ela começou a entrar em atividade, vai fazer 90 dias. É pouco tempo. Agora, o que ela está fazendo? Ela está incorporando o número hoje de aparelhos distribuídos por todo o Brasil, né? E hoje esse número está crescendo a cada dia, porque realmente é um serviço diferenciado dentro da proposta, essa proposta que a empresa está trazendo, que lá fora já é muito comum. Existe uma outra empresa lá fora que já está em 3 continentes com esse serviço. Então, em 2 anos a empresa cresceu demais. Sim. E isso a iBox está trazendo aqui para o Brasil hoje, porque o objetivo são 3. Né? Primeiro, a questão da segurança, que isso é muito importante. E já tenho informações que a partir do próximo ano as pessoas vão começar a cobrar mais na efetividade dessa lei por conta do número de crimes cibernéticos. Tá. Então é importante as pessoas já se atentarem a isso, já ficarem por dentro de como isso funciona. A questão é uma demanda social.
Porque o objetivo da empresa é alcançar o maior número possível de pessoas com Wi-Fi gratuito, porque hoje em dia, como você falou muito bem no início, hoje a internet é algo imprescindível, todas as pessoas usam no dia a dia, então isso é muito importante. Vamos fazer o seguinte, já um pequeno intervalo aqui na programação do Sala, daqui a pouco a gente vai falando um pouco mais da iBox, quero saber da sua história, de onde é, onde atua, como faz, inclusive para fazer o contato, né, empresas ou particulares, se ela está aberta a tudo e a todos, enfim, vamos falar um pouco mais sobre essas atividades da iBox aqui na nossa sala de imprensa. E você, portanto, fique aí, nos acompanhe rapidinho, estamos de volta. Moço, você me dá a senha do Wi-Fi, por favor? Obrigada. Se você possui bar, restaurante, lanchonete e seus clientes ainda precisam pedir a senha da sua rede do Wi-Fi, você não está de acordo com a lei do Marco Civil da Internet e isso pode te trazer muita dor de cabeça. Depois da lei do Marco Civil da Internet, se você compartilha sua rede Wi-Fi, você precisa obrigatoriamente armazenar os dados pessoais de quem usa a sua rede. Isso porque, caso ocorra algum crime cibernético, você precisa identificar de qual equipamento surgiu a conexão maliciosa. Para resolver este problema, você precisará ter um roteador iBox conectado ao seu modem. Nosso roteador armazena os dados de quem se conecta por 5 anos, protegendo você e lhe deixando em acordo com a lei do Marco Civil da Internet. Seus clientes não precisarão mais pedir a senha do Wi-Fi, basta se identificar e conectar. Você poderá utilizar os dados de seus clientes para fazer campanhas via e-mail, SMS e WhatsApp. Tudo isso legalmente. Além de lhe adequar à lei do Marco Civil da Internet, facilitar a conexão para seus clientes, exibir publicidade e captar leads, com a conexão Wi-Fi você pode realizar pesquisa de satisfação e enquetes. Fantástico, né? O iBox, conectando você ao que importa. Já de volta, então, aqui na telinha da TV Costa Norte, a TV onde você se vê, né? E hoje falando aí de internet, falando de vanguarda aí na tecnologia, de net e tudo mais. Vamos falando da iBox. E o meu amigo Jailson Teixeira, versátil Jailson Teixeira, também agora envolvido aí diretamente na área da internet, essa modernidade aí da informação instantânea, está aqui conosco falando sobre esse novo produto. Eu vou até pedir para a produção, se puder já dar um enfoque especial aí, direto, um fechamento da câmera no equipamento, tá? Esse aí é o iBox da TV Costa Norte aqui nos favorecendo para levar a melhor imagem para você, até para a gente mostrar o que nós estamos falando. O iBox, que trabalha na verdade, olha, agora sim, hein? Agora deu para ver mais nitidamente o que é o equipamento. Justamente, ele é um filtro por quê? Na verdade, às vezes a pessoa fala, isso aí é só eu conectar, então eu tenho a internet lá, eu vou usar ele como um roteador principal, vou usar ele como modem, vou usar... Não, ele, na verdade, a pessoa vai conectar no roteador que ela já tem no local. Ou seja, a pessoa já libera um sinal de Wi-Fi. Exatamente. O que ela vai fazer agora é proteger esse sinal que ela está liberando. Exatamente. O entendimento é esse, o estabelecimento ou particular que já tem a sua internet, já tem o seu roteador, já tem o seu modem, ele acopla, na verdade, o iBox e aí ele passa a fazer esse serviço de filtro. Exatamente. E uma outra questão também que as pessoas às vezes falam, olha, mas e como é que vai ficar o sinal da minha internet? Vai cair o sinal da velocidade? Vai... Exatamente. E o que acontece? Ou vai ampliar, né? Pessoa pode, estou pondo um equipamento lá que vai melhorar ainda mais o sinal. Será que esse iBox aí, ele fortalece o acesso, o sinal? Porque eu vou estar roteando, e se eu estou roteando, tem que ter uma internet boa, né? Sim, estável. Exatamente. Então, na verdade, o que acontece? Ele não altera em nada a internet que a pessoa já tem. Porém, como funciona atualmente já, por exemplo, na residência ou no estabelecimento. À medida que muitas pessoas se conectam ao mesmo tempo, aí vai depender de qual é a velocidade de internet que a pessoa tem lá. Independe então do aparelho. Ele não interfere na velocidade rápida, média ou fraca da geração de sinal. Sim, exatamente. Agora, a vantagem que se tem, por exemplo... Hoje, eu cito bastante as empresas, porque é onde tem local que tem grande público rotativo de pessoas. Exatamente, por exemplo, a pessoa tem lá um sinal liberado mediante a senha.
Essa pessoa, quando ela começa a liberar por senha, ela está liberando a internet dela como um todo. Sim. Então as pessoas começam a dividir. Tem 2 pessoas, dividiu ao meio. Tem 4, dividiu ali, tem 25% para cada. Sim, então ele vai dividindo verdade. isso. Agora, quando a pessoa conectou lá o iBox na rede, vamos supor que às vezes qual é a questão? As pessoas nas empresas, elas têm sistemas do caixa, sistema de monitoramento de câmeras, tem uma série de sistemas que precisam ser preservados. Verdade. Né? E quando a pessoa conecta lá o aparelho, ela vai preservar o sinal dela, vai preservar uma parte daquele sinal e ele vai liberar uma outra parte para que as pessoas tenham acesso. Então ele vai dividir, né, Jailson? Ele vai dividir, porém... Mas não vai ficar menor o sinal disponível para o usuário? Ele vai ficar menor, porém a empresa ela vai ficar com um sinal exclusivo para ela. Por quê? Hoje, quando a empresa libera, de qualquer maneira ele fica menor. Tudo aquilo que você está dividindo, ele vai diminuindo. É verdade. Agora, a diferença é que quando a empresa fornece por senha, fica menor, inclusive o dela que está protegendo o sistema. Tá certo. E o iBox, ele é originário de onde, Jailson? De que localidade? Onde é a matriz? Existe uma sede fixa ou é também virtual? Afinal, tem muita empresa hoje que trabalha de forma virtual, né? Sim. Mas eles têm uma representatividade física, algum lugar específico para as pessoas, assim, terem, né, pelo menos dados sobre aquilo também que estão contratando, e como você falou, já que o objetivo é a segurança, é todo um crivo, todo um filtro, as pessoas também sempre têm que estar resguardadas do que está colocando dentro da sua empresa, até mesmo como um intermediador da liberação do sinal, né? Com certeza, com certeza. Sim, a empresa ela tem 3 escritórios hoje no nosso país. A sede é em Campina Grande, na Paraíba. Ela tem também escritório em Pernambuco e tem também aqui em São Paulo. Né? Então, inclusive nesse... Nordeste e Sudeste. Nordeste e Sudeste. A princípio, acredito que o objetivo da empresa é... E hoje tem uma média já de... Bom, é uma empresa nova, né? 3 meses em ação. Sim. Um período de estudos e tecnologia, né, e tal. Mas hoje ela já está em quantas localidades do país, Jailson? Olha, a título de estado, você tem uma ideia? Ela já está. Olha, não tenho precisamente esses números, mas acredito que em estados ela já tem todos. Todos? Todos os estados. Por quê, Magri? Ela usa um mecanismo de trabalho que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, que é o marketing. Tá. O marketing de rede. E isso faz com que isso seja distribuído de maneira mais rápida. Ela expande de maneira mais rápida. E o que acontece? Até pensando nisso, hoje já são quase 15 mil aparelhos distribuídos pelo Brasil. Bastante. Né? Bastante 3 aparelhos. meses? Exatamente. E isso está crescendo de maneira exponencial. Porque é muito rápido. Geralmente focado para a empresa, né, Jailson? Focado para a empresa, na verdade, assim, ele é focado para empresas e residências. Ele não é exclusivo de empresas. Sim. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas colocam na residência para preservar os dados e se nós pararmos para fazermos contas dos acessos, mesmo se a pessoa colocar numa residência que não gera tantos acessos, por exemplo, se ela gerar 5 acessos diários, no período, uma licença, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que ela dura 5 anos. Tá. E essa licença de 5 anos, em 5 anos, só com publicidade, com os anúncios que as pessoas estão vendo, com 5 acessos por dia, em 5 anos ela fez mais que o dobro do valor que ela investiu nessa licença, com 5 acessos dias apenas. Então, para as empresas que têm uma rotatividade maior, ela consegue ampliar muito esses valores, continuando fazendo aquilo que ela já faz atualmente, que é fornecer internet para os seus clientes. Exatamente. Acaba saindo um serviço de proteção gratuito até, né? Exatamente. Porque pela rotatividade, principalmente de determinados locais que têm muito acesso via Wi-Fi liberado, né? O sinal liberado, ela acaba recompensando o investimento. Exato. E ela já acaba se tornando um ativo. Ela Sim, se torna um ativo da empresa. Exatamente. Então, porque ela começa a gerar renda. Além de como isso aí é feito? Como é que essa contabilidade é feita? Por quem é feita essa contabilidade e essa prestação de contas? Certo. Isso aí nós temos acesso tudo através de um escritório virtual. Por esse escritório virtual, a gente consegue identificar todos os acessos que estão fazendo na nossa rede. Aparece lá qual é o acesso, qual foi a propaganda que a pessoa assistiu, qual foi o horário e qual foi o valor de cada usuário? De cada usuário. E de quanto em quanto tempo esse mapa é desenhado? Ou é diário? Ele é instantâneo. A partir do momento que houve uma nova conexão, você pode clicar lá no botão atualizar, que aparece no seu escritório virtual, ele
já contabiliza automaticamente, já vai aparecer lá o valor que subiu pela publicidade. Mas se a pessoa comissão, acessar não diariamente, não periodicamente, né, por período, e sim mensalmente, a empresa também não vai ficar atenta a isso, uma empresa aí de multifunção e tal, ela vai ver isso aí uma vez por mês, o resultado, foi um fechamento, dá para ter acesso? Sim, na verdade fica todo o histórico, ele fica ali para ele não vai limpando só mantendo do dia, né? Não, ele tem lá, inclusive tem uma área no escritório virtual que é a área de extrato. Nesse extrato é como um extrato bancário. Sim. A pessoa vai ter acesso ali, tudo, né? ele vai ter acesso ao período. Exatamente. Coloca o período e ele filtra ali qual é o período que ele quer visualizar, ele quer mensurar, ele quer ver quanto gerou para ele de renda durante aquele período em específico. Ela consegue ter todo esse controle. E financeiramente, Jailson, é acessível? A pequena, média, a microempresa? Vamos falar até em tom de empresa, né? O particular também, claro, evidentemente pode até se interessar. Até porque, como o Jailson explicou, tem aí uma compensação mediante o número de acesso. Independente de ser acessado pela mesma pessoa, ou tem que ser acesso diferente, Jailson, à rede? Não, ele pode ser acessado pela mesma pessoa diariamente, pode ser acessado por pessoas diferentes, na verdade... Se a pessoa acessar 5 vezes, ela já está dentro daquela logística. Não dentro do mesmo dia. Por quê? O check-in ele dura 24 horas. Assim. Até para oferecer para as empresas uma garantia de que esse serviço está sendo muito bem entregue. Sim. Aí para a questão de visibilidade. Sim. Porque as empresas, quando elas pagam por visualização, né, e aí é onde se chegam nos números de comissionamentos, qual é o número que cada pessoa ganha pela publicidade que aparece, é justamente baseado nisso. É nessa entrega que é feita. Então as empresas elas começam a mensurar isso também, mediante a retorno, obviamente, né? E a publicidade ela precisa ser o mais eficaz possível. E isso faz com que as empresas permaneçam anunciando, faz com que elas intensifiquem a sua divulgação e faz com que cada pessoa que tem o iBox ela passe a gerar cada vez mais renda. O que é mais difícil, vender o iBox ou vender o anúncio? Na verdade, o anúncio é a própria empresa quem vende. Na verdade, as pessoas que têm o iBox não precisam se preocupar com isso. Sim, claro, né? Claro. Mas, por exemplo, hoje... um cômputo porque acaba unindo as duas partes, né? O usuário, aquele que gera o sinal com filtro, e aquele que, na verdade, anuncia e fica esperando, como você bem falou, o retorno daquela publicidade que se torna obrigatória de 15 segundos, que ele acessa e depois vai para suas atividades dentro do roteamento. Exatamente. E hoje a procura é grande pelas duas partes. Tanto para aderir, para ter o iBox, sim, e também para anunciar. Entendi. Por quê? Justamente por conta dessa entrega, que ela é precisa. As pessoas não podem, por exemplo, pular uma publicidade. E tem também essa questão do check-in durar 24 horas. Ou seja, a mesma pessoa, ela não vai ficar lá gerando, apertando, acessando toda hora para poder ficar gerando renda. Então, senão... a empresa ela tem essa segurança. Ela pode investir, pode fazer a sua publicidade, porque vai ser muito bem entregue e é muito eficaz a forma com que a empresa entrega essa publicidade. E ambas as partes podem fazer a procura por meio dos escritórios ou tem um canal mais instantâneo para a pessoa conversar com algum representante da imprensa, virtualmente mesmo, né, para a internet, para fazer a contratação do serviço. Já que, teoricamente, né, como você falou nesse momento, existem apenas 3 pontos, Campina Grande, Recife, Pernambuco, creio eu, né, e São Paulo, né? Exatamente. Então, a pessoa consegue... Como é que ela faz isso? Tem um valor dessa licença que é de R$ 699,00, válida por 5 anos. Não tem mensalidade, não tem anuidade, não paga mais nada. A licença é válida por 5 anos. A pessoa recebe um aparelho incomodato. Esse aparelho, ele é... Esse aqui, né? Exatamente. Recebe o iBox, esse aparelho vem incomodato. Se acontecer qualquer coisa, principalmente aqui na nossa região, com muito raio, muitas coisas... Aí, se queimar, né? Se queimar, a empresa substitui o aparelho, então sem a pessoa custo. Não precisa se preocupar, sem custo, porque ele vem incomodato. E justamente essa é uma garantia que nós temos também, legal. Isso é muito legal, porque se nós tivéssemos que comprar o aparelho, ficaria ruim, justamente por isso. Custa mais, né? Exatamente. E também, se acontecesse qualquer coisa, teríamos que comprar novamente. E não é o caso. Então a gente fica 5 anos de uma maneira tranquila. E como é que funciona isso? Essa licença tem o valor de R$ 699, mas
Como a empresa ela usa a modalidade de marketing de rede para fazer a sua expansão, então cada vez que a pessoa adere através de uma indicação, ela ganha R$100 de desconto. Então essa licença ela fica por R$599. Ah, entendi. Interessante também, né? Mais um atrativo, mais um benefício para aqueles que já estão participando do projeto, indiquem, colaborem e estimulem a empresa a ampliar ainda mais a sua rede de sinais aí, né? Oferecidos por meio desse roteamento aí com filtro. Agora eu te pergunto, essa publicidade ela segue de uma forma macro? A publicidade que eu vejo estando em São Paulo é a mesma que eu vejo estando na Paraíba? Porque às vezes é assim, o meu negócio, a minha empresa, ela é situada em Santos, por exemplo. E eu quero atingir um público que esteja dentro do meu raio de alcance. O que adianta eu ter uma pessoa lá na Paraíba? Se eu tenho um restaurante, por exemplo. Eu tenho um restaurante, o cara não vai vir de lá para cá só para experimentar a minha gastronomia, concorda? Com certeza. Como é que funciona essa logística? Ela é padrão, ela é aleatória nesse sentido? Ou o cidadão que está lá nas terras de Pernambuco vai ver o que eu ofereço aqui? Ou eu posso direcionar, olha, eu quero fazer a publicidade, pago o meu XYZ, mas eu quero que ela circule na Grande São Paulo, por exemplo. E Baixada Santista, evidente. Eu estou em Santos. Isso aí é muito importante porque atualmente todas as publicidades elas estão sendo mostradas nível Brasil. Macro Por quê? São empresas que trabalham e atuam a nível Brasil. Mas ela é aberta a empresas de médio e pequeno porte ou não? Sim, também é aberta. Inclusive a empresa ela está estruturando um grupo de revendedores que eles vão poder vender e a empresa vai começar o quê? Regionalizar a publicidade. Na verdade era esse tema, né, que eu quis abordar. Exatamente. Então ainda não está disponível, até porque até então os primeiros anunciantes aí são de nível globalizado, né, em território nacional. Exatamente. Mas vocês já pensam na possibilidade de regionalizar? Já está, inclusive, estrutura, ela já existe. Agora, o que está fazendo? Porque o que acontece? Como a empresa, ela está recente no mercado, por exemplo, se nós fizermos aqui em Bertioga, vamos abrir para o mercado para mostrar publicidade em Bertioga. Quantos aparelhos nós temos em Bertioga? Será que é viável para o anunciante divulgar nesse momento? Exatamente. Então, o que a empresa está fazendo? Ela está fazendo de uma forma macro agora, porque ela pega a nível Brasil. Porque a nível Brasil, se nós olharmos que tem quase 15 mil aparelhos distribuídos e dentro desses aparelhos cada um tem um número X de acesso, que isso é muito variável, de repente pessoas que têm na residência tem lá 5, 10, 15, 20 acessos diários, né? Agora tem ou menos, né? Ou menos, de repente a pessoa tem lá 1, 2, é o dela e o de outra pessoa. Né? Agora, também tem o caso de empresas que já têm 50, 100, 200 acessos. Claro. Tem pessoas que já estão fazendo parcerias em outros locais, onde já está sendo instalado em estações de ônibus. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso também, então, se isso é levado às instituições, às associações, quem pode participar, órgãos públicos também podem contratar. Vamos saber disso já já. Então vamos aproveitar, já estamos chegando aqui ao final do segundo bloco, meu caro Jailson Teixeira. E no terceiro a gente vai mostrar umas imagens que nós já temos aqui, a produção já deixou no ponto, falando aí dessa logística, dessas atividades e da versatilidade e da parte de marketing. É isso, Jailson, que nós vamos falar no próximo bloco? Exatamente. Vamos mostrar o iBox como uma grande oportunidade de negócio. Tá certo. Então fique aí conosco. Rapidinho a gente está de volta falando hoje sobre o iBox, que é, sem dúvida nenhuma, uma proteção no fornecimento de internet, hein? Já já a gente retoma com a nossa programação. Conheça o iBox. Enviamos um equipamento em comodato para você. Você instala em sua rede Wi-Fi, aumenta a segurança de sua internet. Você gerencia a velocidade que as pessoas se conectam na sua rede e você ainda ganha dinheiro por 5 anos. E saiba mais. Veja todo o material que preparamos para você embaixo desse vídeo. O iBox. Já de volta então aqui na nossa sala de imprensa. E a gente tem algumas imagens, já como estamos no último bloco, vamos acelerar um pouco o processo, fazer mostrar aí algumas ilustrações aí ao nosso telespectador, ao nosso amigo internauta.
E então, João já colocou no ponto, esse aqui é uma primeira imagem que você selecionou, que se trata... Exatamente, isso aí é a abertura, né? O iBox conectando você ao que importa. Porque quando a gente falou da internet, isso é algo imprescindível hoje. Então é conectando a pessoa à internet, que é aquilo que hoje em dia é um facilitador aí para todas as pessoas, né? Tá certo. Na imagem seguinte, João, muda para nós, por favor, olha lá. Ó. Essa daí, ele mostra, isso aí normalmente é um adesivo que nós fixamos nos locais. Onde você já fornece, exatamente. Né? Tá. Então o que acontece? Olha lá, ó, Wi-Fi grátis para despertar o interesse das pessoas. Aí tem lá qual é o nome da rede que vai aparecer para as pessoas e faça o check-in e conecte-se. Ali mostra o passo a passo de como a pessoa vai fazer. Primeiro, ela vai identificar a rede, ela vai assistir essa propaganda, vai inserir os dados e vai navegar à vontade. Tá certo. Então fica muito bem explicado, ilustrado para os estabelecimentos que já têm o iBox. Exatamente, né? Olha só. E aí fala do investimento, aquilo que eu falei, ó, de R$ 699, o que inclui? Aí tem todos os tópicos que inclui aí, que vai ativar a conta, vai ter ganho com publicidade, vai ter ganho com indicação. Isso daí é o sistema do marketing que a gente trabalha no negócio, que é algo bem interessante. Tá certo. Mais uma imagem. Isso daí é para ilustrar, ó. Isso daí a gente começa, por exemplo, como que fraciona esse valor? Ó, tudo que a empresa arrecada com a publicidade, olha lá, 60% é seu, ou seja, da pessoa que tem o iBox, 30% ele é distribuído em rede e 10% ele fica, somente 10% fica para a iBox. Tá, sim. 90% ela distribui entre as pessoas. Bacana. Uma forma de estimular mesmo, né, a propagação. Exatamente. Olha só, e também com a publicidade. Toda a publicidade que acontece nos iBox das pessoas que você indica para fazer parte, 10% do valor daquela publicidade você ganha e 5% mais 4 pessoas ganham. 5% totalizando 20 com teus 10, 30% que é distribuído aí dentro da tua rede, da tua equipe. Entendi. Mais alguma imagem? Isso daí, ganhos por indicação. Como é que funciona? Por exemplo, no sistema de marketing, a empresa ela disponibiliza um valor, um percentual, para pagar comissionamento para a gente fazer essa expansão, para fazer essa indicação. Por exemplo, no caso da indicação, a empresa disponibiliza 45% do valor da licença para distribuir entre as pessoas que estão fazendo essa expansão. Por exemplo, a pessoa que você indica, você ganha 25% do valor, ou seja, R$ 150 por indicação de adesão. Sim. O segundo nível, quem é o segundo nível? Eu indiquei você, por exemplo, e você eu já indiquei o terceiro. É o segundo, é o meu segundo em cima nível. do terceiro você também aí tem... ganha, na verdade, assim, ganha pela adesão. Então, porque a empresa separou 45% e ela vai distribuir para 5 pessoas ali. E quando 5 pessoas vão fazer parte desses níveis, então a empresa vai distribuir esses valores, né? 45% do valor da licença, ou seja, lá, R$ 150, depois 60, depois 30, 18 e 12 reais. Então ela vai distribuir entre as pessoas que estão fazendo essa expansão, que hoje é muito mais eficaz para a empresa e ela consegue alcançar um número muito maior de pessoas do que fazendo outro tipo de divulgação. Interessante, é bem interessante. Agora... Isso daí é só uma simulação. Por exemplo, para a pessoa ter uma ideia. Vamos supor, às vezes a pessoa fala, mas eu preciso conhecer muita gente para fazer isso. Não necessariamente. Sei lá, se a pessoa indica 5 pessoas, ela vai ter um ganho de R$ 750. Se essas 5 pessoas, elas indicarem 5 cada uma, você já tem mais 25 pessoas no segundo nível ali. Então já te gera um ganho de R$ 1.500. Aí essas 25, cada um indica mais 5, você entende que vai se tornando, vai ampliando. Esse crescimento é uma rede, vai acontecendo, né? Exatamente, ela cria uma rede e essa rede ela vai te gerar remuneração e por isso que ela vai se tornar um ativo para cada uma das pessoas que aderirem. Por quê? Entendi. Porque com isso ela vai estar sempre ganhando. Durante 5 anos, depois podendo fazer a renovação e continuar ganhando aí com aquele trabalho que foi feito. Interessante e chega a ser até estimulante para as pessoas que já fazem parte. Porque não existe um limite de indicações, né? E hoje isso vem se tornando cada vez mais comum no nosso país, lá fora é muito comum, inclusive o marketing de rede. O marketing de rede lá, ele nos Estados Unidos, por exemplo, ele representa 30% do PIB americano, marketing de rede. E muitas pessoas pelo Brasil inteiro já aderindo, e nós estamos fazendo esse trabalho de expansão, mesmo daqui a gente consegue fazer esse trabalho. Se eu tenho uma matriz, eu posso usar o meu iBox para as filiais dentro do mesmo contrato ou não? Eu tenho 10 filiais, eu contrato o teu serviço. Eu posso expandir nas filiais?
Sim, pode. Na verdade, você pode utilizar quantos aparelhos forem necessários, porém, quando as empresas... Mas com o mesmo aparelho, eu estou dizendo. Não, com o mesmo aparelho não. Por quê? Porque ele vai ser conectado e ele vai atingir um raio ali de sinal. Né? Então, por exemplo, você não consegue com o mesmo aparelho estar em vários lugares. Em você 10 consegue, estabelecimentos exatamente. diferentes. Aí você vai ter vários equipamentos, mas tem algum plano para isso também? Existem planos aí específicos. A gente tem como montar uma estrutura que os aparelhos, quando são pegos aí em maior quantidades, a gente consegue ter um valor reduzido para esse tipo de necessidade, para atender. E esse aparelho ele se adequa em qualquer tipo de fornecimento de sinal de internet, Jailson? Tipo a Brasil Telecom, que é muito lá do Norte e Nordeste, e as demais que vêm e mais populares pelo Sul-Sudeste, como Claro, Vivo, TIM, Oi e por aí afora? Sim, na verdade o que isso acontece... Isso independe, né? Isso independe. Por quê? Porque ele não está diretamente ligado ao fornecimento da internet. Ele está pegando um sinal que já existe um sinal de rede Wi-Fi no estabelecimento local. Né? Exatamente. Ele é conectado naquele sinal, fazendo essa divisão, protegendo aquele que já existe e liberando o sinal alternativo para as pessoas. Interessante. Então, porque em qualquer localidade do país existe a eficiência da funcionalidade do aparelho do iBox, né? A princípio, aqui no Brasil, só nós estamos atendendo com o iBox, mas quem sabe futuramente aí vamos estar expandindo também para fora. Esse aparelho, na verdade, ele não vai solicitar um check-in para a pessoa para identificar o local onde a pessoa está. Por quê? Existem alguns serviços oferecidos nesse sentido, mas o que eu venho conversando com alguns comerciantes que têm esse serviço, é um serviço muito bom, inclusive, também que gera isso, é que, por exemplo, eu falo por mim, Magri, quando eu chego, por exemplo, num local, eu sou uma pessoa mais reservada no sentido de expor os locais onde eu frequento, estou com a minha família. Sim. Então eu não gosto, por exemplo, de publicar. Entendi. Assim como muitas pessoas não gostam. Exatamente. Agora, quando elas chegam em estabelecimentos que isso é um fator sine qua non, ela precisa fazer, senão ela não acessa, né? Então acaba inibindo a pessoa ao acesso. Ela acaba não conectando, né? E eu já ouvi isso por parte de algumas pessoas. Não, se a pessoa não fizer o check-in, ela simplesmente não acessa. Não vai acessar. Né? Aí, na nossa tecnologia é justamente para evitar esse tipo de situação. A pessoa, ela vai poder, né? Ela vai fazer um check-in que é somente para preservar ali os dados. Mas isso não vai te dar o ponto de localização. Não dá o ponto de localização. Até porque as pessoas que gostam de fazer isso, evidentemente, ao se conectarem, elas já vão fazer por conta. Elas não precisam nem ser direcionadas para fazerem isso. Porque normalmente a pessoa que gosta de fazer isso, ela vai estar lá no local, ela vai fotografar, vai expor nas redes sociais. Isso aí vai variar de pessoa para pessoa. Assim, aí é uma questão de... É uma particularidade. Exatamente. Né? E às vezes até uma questão de necessidade, de poder fazer a exposição ou não, é caso a caso, né? Isso, tem pessoas que gostam e até inclusive que trabalham com Agora isso. eu te pergunto, já estamos praticamente chegando no final do programa, hein? A gente, de fato, é um assunto bem diversificado, né? Com um universo bem amplo, então tem bastante conteúdo a dizer. Agora, o iBox, ele é fornecido apenas para iniciativa privada, pode ser feito voltado para a rede pública, prefeituras e demais órgãos públicos, setorizados ou não? Como é que funciona isso? Pode haver esse interesse? Existe a capacitação de um pequeno aparelho desse, por exemplo, fornecer a proteção de rede para, digamos assim, um paço municipal? Um equipamento só será? Pode ser, né? Então, depende do órgão fornecedor, né, do sinal. E o que vai depender também é a questão do alcance. Por quê? Esse aparelho, isso dados do fabricante. Ele atinge um raio de 500 metros quadrados. Isso é em campo aberto. Agora, por exemplo, você pega um paço municipal, onde são várias salas, são vários locais, muita interferência. Tem muita interferência de sinal. Então, esse sinal ele não vai chegar com aquela qualidade para as pessoas. Porém, lá mesmo, hoje, da forma com que eu acredito, né, eu não conheço muito bem essa parte ali, como é que é feita a estrutura, né, física lá dos sinais que são liberados atualmente, mas eu acredito que eles têm vários roteadores espalhados nos lugares, ou repetidores, né? Coisas nesse sentido. Entendeu? Então, por exemplo, mas o que pode se fazer, inclusive a empresa ela já tem
já esse equipamento tem um novo equipamento que já vai ser lançado no mercado já. Ele tem um alcance maior, uma capacidade maior, e também tem uma terceira opção que é justamente para, por exemplo, órgãos públicos, empresas de grande porte que tem um número muito grande aí de pessoas. O que vai fazer? Por exemplo, de repente tem alguma empresa específica ou algum órgão público que gostou dessa oportunidade, porém ela quer fazer uma publicidade própria. Então vai ser possível, vai ter um plano específico para atender essa demanda, onde as pessoas vão ter todo esse controle e vão poder determinar quais serão as publicidades que serão mostradas ali. Porém, essa daí, elas não terão, por exemplo, o ganho de acesso. O ganho por acesso de conexão, porque a publicidade vai ser delas mesmas. Mas elas podem utilizar isso para fazer campanhas, para fazer informativos, para fazer várias coisas aí dentro do estabelecimento comercial ou do órgão público. É parte daquilo que você falou no último bloco, a questão de regionalizar, aí já não é nem regionalizar, é setorizar. A mídia, a publicidade de 15 segundos que é inserida assim que o login é efetivado, né? Exatamente, mas isso dentro de um plano diferenciado, né? Ele não é, por exemplo, dentro desse plano que nós falamos. Um ano já prévio de política, daqui a pouco tá cheio de política, não aparecer com a carinha lá no 15 segundos. Não, mas aí eles vão ter que ficar atentos aí com a legislação. Não, eu fiz assim uma alusão, mas é algo que evidentemente nem compete, né? Sim. Porque já é uma mistura de estações e tal, e a gente sabe muito bem que a finalidade é comercial, é divulgar produtos, serviços, até que venham assim a ser também de interesse daquele do usuário do iBox, né? Com certeza. Inclusive, Magno, por falar em serviço de interesse, aproximadamente 20 dias atrás eu estive em Caraguatatuba. Sim, você né? Tem o pessoal em Caraguatatuba fazendo o trabalho, um abraço para o Fábio, para todo o pessoal da equipe aí que está espalhado aí pelo Brasil. Mas eu estive com o Fábio em Caraguatatuba e nós conversamos lá com o Budu, na Associação Comercial de Caraguatatuba. Inclusive, a Associação Comercial ela já aderiu ao iBox. Porque a sede da associação. A sede da associação. Mas qual que é o objetivo da associação? Expandir para os comércios. É levar segurança para os comércios. Sim. Porque como é algo pensando nesse sentido da segurança, então a associação viu a importância disso, viu também a qualidade do serviço que é oferecido, eles já aderiram e hoje eles já disponibilizam lá para os comerciantes de Caraguatatuba. Quando esse serviço for um pouco mais propagado, Jailson, a empresa é nova aí, né, em atividade e tal, nesse território nacional, por meio dos estados aí onde ela tem sede, eu acho que vai servir até como um órgão inibidor, né? A pessoa chega no estabelecimento, vê que o serviço ele tem um roteamento meio que monitorado, aquela pessoa que vai querer utilizar aquela internet vai ficar até com o pé atrás de fazer qualquer tipo de procedimento errôneo por meio daquela internet fornecida. Sim, exatamente. Ele vai inibir as pessoas que já estão chegando com outras intenções. Exatamente. Então ele vai inibir esse tipo de acesso. Legal. E esse é o objetivo. Entendi. Bem bacana isso, viu? Um serviço de vanguarda aí. A gente está chegando já no final do programa, na verdade já estamos aqui nos acréscimos, né, do Sala de hoje, conversando com o Jair sobre as atividades aí, a versatilidade, as vantagens da iBox, que já está disponível para você. Jailson, obrigado pela presença aqui, sempre bom você aqui conosco, falando sempre com grande propriedade sobre os temas os quais você aborda aqui comigo, né? A gente já teve outras avaliações, outros programas com outros enfoques, mas sempre bom. Sucesso para você e que o iBox aí venha para Bertioga e tenha uma representatividade também aqui na nossa cidade, que vai favorecer muito comerciante, a muitas pessoas também, né, em suas residências aí, com qualidade e segurança na expansão do seu sinal de internet. Obrigado, Jailson. Muito obrigado, Magno. Eu que agradeço mais uma vez aí pelo convite. Agradeço aqui ao Sistema Nacional de Comunicação, né, que está sempre com portas abertas aqui para nós trazermos os assuntos relevantes da nossa cidade e de toda a região. Então, obrigado pela receptividade de cada um dos profissionais. E o nosso objetivo é justamente isso, é levar segurança, levar uma rentabilidade e para as pessoas, inclusive, Magno, nessa onda de desemprego que tem, claro, isso é uma grande oportunidade de renda para as pessoas. Pode ser uma renda extra para aquelas pessoas que já têm as suas atividades, como também pode ser uma renda para aquelas pessoas que não estão exercendo uma atividade hoje. A gente vai ver a melhor forma para você fazer parte com a gente da iBox. A gente encerra o nosso Sala de Imprensa de hoje, agradecendo aí a sua atenção, a sua companhia.
E amanhã estou de volta, hein? 10h30 da manhã, com assuntos como o de hoje. Sempre do seu interesse. Uma ótima tarde a todos. Até lá. Conheça o iBox. Enviamos um equipamento em comodato para você. Você instala em sua rede Wi-Fi, aumenta a segurança de sua internet. Você gerencia a velocidade que as pessoas se conectam na sua rede e você ainda ganha dinheiro por 5 anos. E saiba mais. Veja todo o material que preparamos para você embaixo desse vídeo. O iBox.